tarde, amigos, companheiros e companheiras. Desculpem o atraso, mas o congestionamento está muito grande. Queria mandar um abraço para todo mundo. Espero que todo mundo esteja nos ouvindo, porque a gente entrou agora, não deu para ouvir. A gente está aqui com um convidado especial hoje, mais um convidado especial nessa live. Aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se aqui está tudo ok. Som ok, tá, beleza. Tá aqui o... Tudo ok. Deixa eu ver aqui. São Paulo. Deixa eu ver as informações últimas que me mandaram. Tá aqui o nosso querido roteirinho de bate-papo, que nós temos aqui uma forma de apresentar o nosso internauta. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certo. Como nós mudamos de computador, todos eles, aqui, ó, deu tudo certo. Que maravilha. Que maravilha. Não vou substituir fonte, não é hora, não quero isso, não. Bom, boa tarde, amigos e amigas. Vamos lá para mais uma live, a live das 14h35, um pouquinho de atraso, mas foi importante trazer esse debate que nós estamos hoje aqui com o companheiro Marcos Germano. Marcos Germano é formado em comunicação social com ênfase em relações públicas, especializado em gestão e políticas públicas. Atualmente é secretário de organização do Diretório Zonal do PT de São Miguel e um grande militante na área da saúde, além de outras ações como com a população aí da região de São Miguel. E está com a gente hoje na live para poder bater um papo muito importante, o nosso companheiro, amigo, que vai dividir a tela agora com a gente, Marcos Germano. Boa tarde, Marcos Germano, tudo bem? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, pessoal, companheirada. Espero que todos estejam bem e em casa. Em casa, né? Que coisa, hein? Tem umas lives aqui que para subir, rapaz, é difícil demais, viu? É o peso. Ontem com a Gleice foi o mesmo problema. Eu tenho isso aqui, não tem... Beleza, importante que está aqui, importante a contribuição que você vai dar para o nosso programa, e nós, em qualquer momento, vamos entrar com uma fala do presidente do Sindicato dos Municipais, o Serginho, que vai relatar um pouco desse ato da manifestação dos trabalhadores no TIT Setúbal. Mas, Marco, para começar esse bate-papo, aqui não é entrevista, porque eu não sou jornalista, não sou entrevistador de nada. Aqui nós temos uma live para bater papo com os companheiros da categoria, das comunidades, que nós queremos levar a versão que o olhar nosso para toda essa problemática. E vamos começar. Como você é um militante da saúde também, o que você achou já dessa última notícia ontem, da troca do ministro? A gente sabia que o Mandetta não era lá grande coisa, né? Mas você está vendo isso e fica à vontade para fazer uma análise de conjuntura do cenário atual. Vou começar, Hélio, se você me permitir, lembrando algumas datas hoje, que são importantes. Hoje fazem 4 anos do golpe de 2016, 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, é Dia Mundial da Hemofilia, Dia Internacional das Lutas Camponesas e Dia Nacional pela Reforma Agrária. Eu acho que é legal lembrar porque tudo isso faz parte das lutas que a gente trava ao longo da história. A troca, o Mandetta, na verdade, ele nunca foi nenhum representante declarado do SUS. Na verdade, é o contrário, ele sempre teve o seu apelo de atuação aos planos de saúde, à medicina particular, mas ele era o pingo de coerência em relação à pandemia que tinha nesse governo maluco, esse governo de desgovernos, né? de desmandos, o presidente põe uma informação de manhã, espera a repercussão e conforme as redes sociais respondem a ele, ele diz se permanece ou não a decisão. Então, as informações em relação ao novo secretário, ao novo ministro, é que ele vem para cumprir a determinação que o Bolsonaro quer desde muito tempo, que é pôr todo mundo na rua, fazer a economia andar, e se o povo morrer, paciência. Né? Como é um
uma doença que tem atingido mais idosos, significa que nós estamos fazendo é o final da reforma previdenciária. Nós mata os velhinhos, aí não precisa pagar mais ninguém e tocamos a vida. E aí a gente empresta dinheiro para banco, né? Não, até agora tem muita reclamação em relação àquela renda emergencial, R$ 600, que muita gente não está recebendo, está tendo dificuldade, está em análise. Não há um outro tipo de apoio, de subsídio, em relação a o que está acontecendo com as pessoas, e estamos vivendo da solidariedade, de ações como do mandato do Luiz Fernando, do Sindicato dos Químicos, das entidades da região e o povo que está pagando o preço. Com as falas irresponsáveis, os comércios estão reabrindo, camuflado, meia porta e tal. Muita gente na rua, em comparação com a semana passada, semana pré-feriado de Páscoa, tem muita gente na rua. A cada 5 pessoas, 4 de máscara, uma sem máscara. Mais ou menos essa é a contagem. Então nós estamos vivendo isso, um tempo muito complicado. E agora vai piorar. Não tenha dúvida de que a primeiro vídeo que eu vi do ministro, ele fala o seguinte: eu tenho um velho, um idoso, e tenho um adolescente. Os dois estão doentes. Eu vou escolher viver o adolescente porque ele tem a vida toda pela frente. O velhinho já está morrendo mesmo, então deixa pra lá. É o pai dele, né? O velhinho então, é aquela história. Nós iramos números simples numa contagem de mortos. Entendeu? Porque ele, na verdade, é isso. A gente tem recebido muito essa questão de voltar ou não. Ela tem que ser pesada, porque tem uma frase que eu vi que é muito boa: é melhor ser falido do que ser falecido. Porque falido você consegue se reestruturar uma hora ou outra, você conta com a solidariedade, você vai ter alguma... Morto não tem jeito, já foi. Então é um pouco, esse é o quadro que eu vejo em relação à política. É a mesma coisa de você trocar o motorista do ônibus durante a viagem, sem parar o ônibus, foi isso que o Bolsonaro fez, muito mais por ego e para cumprir a agenda de quem o elegeu, que ele está cumprindo essa agenda, ele não está fazendo nada de sem querer, nada porque ele errou, não, isso aí é tudo programado. Isso aí é um programa de governo inexistente, que não sobra nada para nós, enquanto população, enquanto trabalhador, que se eu quero que alguém, por gentileza, me diga qual foi a ação que ele tomou durante esses 1 ano e meio quase de governo, que protegeu a população, que ajudou o trabalhador, que chegou alguma coisa no mais pobre. Bom, é isso. Eu queria só começar, sabe que a gente fala muito, né? Então, dá umas cortadas aí, que senão a gente vai embora. Para quem passou pelo Suplicy, você vai ser difícil bater. Eu tenho uma história boa do Suplicy. Nós estávamos numa atividade no DZ, e aí chegou o momento da fala, eu colocava assim: por favor, senador, concluindo. Aí ele pegou e passou a mão assim na minha cabeça e falou assim: ei, fica tranquilo, já tô acabando, mais um tempão. Ele é maravilhoso. Gosto muito dele. Marcos, você falou uma coisa importante, que é a questão aí do afastamento social. A gente sabe o quanto que é difícil essa questão na periferia, e aí você tem uma atuação ali no Jardim Helena, conhece bem a região, sabe? Região de São Miguel, né? Ali, Jacuí, temos aí várias regiões que, enfim, tem, até por causa dessa diferença social, por causa desse abismo que existe entre ricos e pobres, e de uma elite atrasada, que é a nossa. Não sei se tem elite também progressista, né? A maioria é atrasada, né? A maioria é bem atrasada, né? A elite, ela quer garantir os seus privilégios, não é seus direitos. Então, nunca vai ser fácil dialogar com eles. É que você compara com uma elite britânica que apostou no Sistema Único de Saúde, né? Sim. Aí a gente tem que falar que tem umas melhores e outras piores, mas no final da história todas são elite, né? Como você falou. Todas defendem seu capital. Essa questão, e aí, dialogando contigo, sobre... Nós estamos próximos de uma data do mercado, que é uma data crítica, Dia das Mães,
talvez seja o segundo, é o segundo dia mais importante depois do Natal. Sim. Quando, dependendo da época, até supera o Natal. E vai ter uma pressão violenta para que o comércio reabra no Dia das Mães. Como é que você está vendo isso? Você acha isso mesmo? Como é que você analisa esse momento? Eu vou dizer para você assim, o que eu tenho visto, eu tenho saído muito pouco. O que eu tenho feito? Eu saio se for para fazer algum favor para alguém, principalmente para o idoso. Por exemplo, meu pai e minha mãe não saem de casa. Eu que vou fazer a compra para eles, entrego na casa, nem entro de vez, né, na maioria das vezes. Mas as poucas vezes que a gente tem saído, hoje, por exemplo, eu fui levar uma pessoa até o IBCC. E você nota, por exemplo, que os comércios estão funcionando com meia porta, finge que está fechado, e aí você passa, o cara te chama, você se interessa, entra. Então eu acredito que com a mudança do diálogo do ministro, que era o Mandetta, que queria que todo mundo ficasse em casa, com o novo ministro, que provavelmente não vai fazer o mesmo discurso, e as pessoas entrando nessa história de que eu preciso fazer, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, e que não está errado, a gente sabe disso. É muito provável que a gente tenha aí muita gente na rua, e assim, é o pico da curva, né? Então você vai estar com um momento muito, muito complexo do sistema de saúde e muita gente se colocando em risco. Né? Eu tenho algumas informações, depois eu acho que a gente vai tratar bastante sobre a questão aqui da região. Nós temos um único hospital, e aí a gente vai ter um entendimento, por exemplo, de que a gente tem quase 500 mil habitantes na região, um pouco da circunvizinhança, e até a questão do hospital virar referência, que ele vai virar referência regional para tratamento do Covid, tinha 8 UTIs para esse mundão de gente. Então, eu acredito e estou falando por convicção que nós vamos ter problemas na região. E é claro, é uma região pobre. Você pegar aqui, por exemplo, o acesso, nós temos aqui 3 distritos em São Miguel. Estou falando por São Miguel porque é onde eu estou vivendo e realmente eu tenho acompanhado, mesmo que de forma remota. Já há uma discrepância social quando você atravessa a linha, quando você vai para o distrito Helena, que ele começa aí, vamos colocar assim, periferizando conforme se aproxima do rio. E aí as pessoas se colocam cada vez mais em risco. E não tem só o Covid. Nós vamos ter infartos, nós vamos ter atropelamentos, nós vamos ter outros tipos de situações que requerem atendimento de saúde. E vai ser difícil. Né? Eu tenho uma brincadeira que o cara fala que, na verdade, o Dia das Mães só perde pro Dia dos Namorados. Porque mãe a gente só tem uma, namorada. Também eu, por exemplo, só tenho uma. Mãe só tenho uma namorada. Que é a minha esposa que tá assistindo a live, senão... Rapaz, vamos mudar essa prosa aí, que isso pode complicar o entrevistador, o entrevistado, a conversa. Ô, Marcos, primeiro te parabenizar, porque uma das poucas vezes que eu saí, eu te encontrei e vi você numa ação para ir ajudar as pessoas, né? E bem equipado. Aliás, você estava com um único item que não realmente não te ajudava naquele processo ali. Olha, cuidado, né? Mas você estava com a camisa do Corinthians que deve ter te dado algum tipo de dificuldade nesse trabalho, mas... Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Então, superando. A gente tem visto a ação aí, foi você e quem mesmo? Servilho, grande mestre Servilho, nosso líder aqui regional. Servilho estava do outro lado da rua e estava indo ajudar os brasileiros que precisam de ajuda. Eu tenho aqui, a gente recebeu, para ir para a discussão regional, porque a discussão nacional todo mundo conhece, a gente já tem o mapa que a prefeitura está publicando, apesar da imensa subnotificação que tem do Covid-19. Se eu não tenho teste, eu não tenho prova. Se eu não tenho prova, eu não tenho número. Não tem número.
O Serginho, que é presidente do Sindicato dos Municipais, ele mandou um áudio para a gente aí, né? Deixa eu colocar aqui o nome do Serginho. Eu vi, eles tiveram uma atividade hoje na porta do TID, O TID, em né? relação à falta de Falta EPIs. de EPIs, né? E o Serginho gravou aqui para a gente um áudio. Vamos escutar o áudio do Serginho, vamos ver se... Eu acho que deve escutar. Deixa eu ver se vai escutar o áudio, porque agora você me pegou. Olá, companheiro Elinho. Então, hoje pela manhã, Você está escutando? funcionários da enfermagem Estou escutando. de Setúbal, que fica em São Miguel, eles decidiram fazer uma manifestação na porta, porque pelo descaso da prefeitura. A gente já vem denunciando há cerca de um mês a falta de equipamento de proteção individual. A prefeitura nega, vai para a televisão, a secretária adjunta, o prefeito negam a falta de EPIs. Inclusive, a secretária adjunta, ao vivo, depois de uma denúncia no SPTV, com imagens mostrando capa de chuva como material de proteção, de equipamento de proteção individual, ela negou perante todos. Então, imagine o que eles negam na presença do sindicato. Chegou a dizer que a gente é mentiroso, né? Chegou a ofender o sindicato e ofender os trabalhadores que estão fazendo a denúncia. Então, eles indignados aí pelas negativas, chegou mais uso de capa de chuva lá. Na verdade, não é a prefeitura que manda, é a doação que eles recebem lá, porque não tem o material na unidade, ou estão segurando porque vai piorar depois. Então, assim, eles colocam todos esses trabalhadores e essas trabalhadoras em absoluto risco, né? Risco para a vida deles, tem medo de ir para trabalhar e mais medo ainda de voltar para casa. Né? E não são feitos testes nesses trabalhadores da saúde, nós estamos falando do pessoal de enfermagem. Lá, já a prefeitura já está admitindo que já está saturado, já chegou no limite lá, portanto, as próximas semanas deve piorar muito. Então, esse descaso eles tratam não só o material descartável como útil, mas tratam os trabalhadores como descartáveis, né? Essa é a política que eles estão fazendo. E a gente descobriu hoje que a organização social que está lá está quarteirizando, chamando uma empresa Doutor Família, que contrata pessoas pelo WhatsApp. Então, veja o nível de segurança que a população tem, com trabalhadores que, aliás, não estão recebendo sequer EPI. Então, e o pessoal da prefeitura está recebendo capa de chuva para substituir avental. Então, essa denúncia, obrigado por utilizar seu canal para fazer essa denúncia, que é uma denúncia importante para toda a população da cidade de São Paulo, que está à mercê de governos, que está transferindo milhões de reais para o Albert Einstein para fazer propaganda com o hospital de campanha, enquanto que lá no TID de Setúbal, é um dos casos dos hospitais, o pessoal está indignado já, porque eles denunciam, sai na TV, e depois o prefeito, o secretário, a secretária adjunta vão lá e desmentem isso daí. Então, eles estão indignados. Então, fizeram o protesto agora de manhã, repercutiu bastante, tivemos muita visualização no Facebook já desde cedo. Então, é isso aí. Obrigado por compartilhar essa denúncia aí para toda a população ter acesso a esse tipo de informação, que senão o pessoal não tem voz. Esse foi o Serginho. Vamos lá, Marcos, fica à vontade agora. Eu vou procurar aqui um áudio, que depois eu vou te passar, mas me fale da região, fale como é que você está vendo todo esse processo aí. Bom, eu tenho conversado com servidores, usuários, algumas pessoas do conselho gestor do TID. Claro que não está tendo reunião por conta do isolamento social. O que tem acontecido lá? Não tem os testes. A secretaria disse que comprou, então o TID está aguardando a chegada dos testes. Então não dá para testar, não dá para testar funcionário, não dá para testar o paciente, o cara vai morrer de pneumonia. Você não testa, não sabe se é Covid, é pneumonia. Né? Então, assim, enquanto não chegar esses testes, nós não vamos ter um número real. Até o dia 13, conforme o boletim da prefeitura, a região de São Miguel tinha 40 mortos, 40 óbitos em relação ao Covid-19. Segundo o que eu consegui levantar de informação, no TID de Setúbal, provavelmente foram 10 casos nesse sentido. 10, 11, 12, coisas assim.
e aí não dá para a gente saber o resto como é que foi. O que a gente tem de informação conversando com essas pessoas em relação ao TID. O TID vai virar uma referência regional. Então ele vai passar de 7 leitos, hoje para coisa em torno de 40 leitos, chegando lá por volta de 65, 70, que ainda não tem todos os equipamentos, mas é isso. Então o TID vai virar uma grande UTI para atender a questão do Covid, porque as autoridades da cidade imaginam que a curva vai ser alta, e principalmente na periferia. Conforme medição, eu acho que do governo do estado, o lugar que mais tem gente na rua é Itaquera, que é aqui do lado, que tem um hospital que também não é tão grande. Conforme informação, ainda há capacidade de atendimento. Precário, porque não tem muito espaço, não tem insumo, falta algumas coisas, mas ainda tem. A maternidade não fechou, porque ela é referência também, senão a pessoa não tem filho. E a pediatria não fechou também, porque tem uma escassez de atendimento na região em relação à pediatria. Isso é mais ou menos o quadro do TID. O serviço de atendimento à psiquiatria foi transferido até dia 31, até o final do ano, para o Valdomiro de Paula, que é o Planalto, que é aqui Itaquera, e depois só retorna ao atendimento provavelmente feminino, e o masculino fique lá para separar, porque antes não era separado. Então, assim, dentro disso, a gente entende que assim, falta uma política de saúde do município, entendendo que nós precisamos gastar. Precisa descongelar recursos, precisa gastar verba, precisa mudar parâmetros de investimento para que os hospitais consigam pelo menos dar o básico de atendimento, porque a gente sabe que vai ter dificuldade, né? O entendimento é que não chegando a 70% de isolamento, a curva por volta da primeira semana de maio vai ser alta, tanto que já foi prorrogado o isolamento até 10 de maio. Então, é um pouco isso o quadro do TID. Quanto aos EPIs, a informação que eu tenho de conversar com as pessoas é que assim, 90%, 95% é doação. Ponto. É doação. Então, doação não vem conforme você precisa. Então, você precisa de 200 máscaras, vem 400. Mas aí você precisa de 5.000 aventais, vem 1.000. Então, há sim um problema em relação à EPI, provavelmente o hospital deve estar trabalhando, e assim, nesse ponto, eu não faço julgamento do gestor local. Porque o gestor local, ele administra o problema. Independente se é a política de saúde que a gente concorda ou não. Mas o gestor local só administra o problema. Ele não tem ferramenta de solução, a não ser que ele conte com essas doações e aí ele trate isso de forma separada. O TID vai passar a ter 7 centros de Covid, né? 7 espaços onde vai atender as pessoas que já venham de médio para grave, né? E parece que a ideia é que todos esses 7 pontos de atendimento tenham 2 médicos, 2 enfermeiros e 10 profissionais de enfermagem cuidando, né? Então a gente sabe que vai ter por volta de 70 vagas. Você na tela, mas eu vou ali e volto, tá? Vou te deixar na tela. Fica aqui, eu só vou. Pode continuar falando, eu vou ali e volto, tá bom? Pode continuar. Pode continuar, Marcos. Pode continuar. Marcos? Só um minuto que eu tô aqui na live. Aguenta aí. Ô, Marcos. Bom, enquanto a gente aguarda. Opa, já voltou, pô. Eu já ia continuar falando. Pode continuar falando. Pode continuar falando. Manda tá bom. Segundo também a questão da nota técnica da Anvisa em relação ao EPI, o necessário são luva, máscara, gorro, óculos e face shield, que é aquele equipamento que parece um escudo. E parece que tem, mas não tem número suficiente para dar conta de toda a demanda do hospital. Então, realmente fica difícil, inclusive para você poder, como gestor, dosar essa utilização. Então é um negócio preocupante. Se não tiver um reforço de investimento
E a gente tem que tratar como investimento, não é gasto, porque vida humana é investimento. A gente vai ter muito choro, porque vai ser complicado. Esperamos que não, esperamos que funcione melhor essa questão do isolamento social e que a gente consiga aí dar uma aliviada na curva para que em maio a gente tenha um Dia das Mães feliz para todo mundo. Eu acho que é um pouco isso o quadro aqui da região. O AMA vai atender os casos e triar para o TID, o AMA, os AMAs, as UBS e o UPA, principalmente, que é aqui perto, que é ligado e geograficamente é muito próximo do TID. E, assim, precisa melhorar a política pública de saúde, porque você não vê, por exemplo, do governo do estado, nenhum apoio para nada em relação, por exemplo, à questão das pessoas que estão sem renda, ao investimento de insumo na região. O governo municipal tem informações conflitantes, que tem o material, que não tem o material, que vai investir, que não vai investir, mas no frigir dos ovos ainda está desse jeito. Inclusive, uma das grandes doadoras de material foi a Nitroquímica. Você falou com o Marcos numa live, eu acho que quarta-feira. Foi. Não é isso? Uhum. Então é isso. Acho que o que eu posso dizer como quadro da situação da região, enquanto... E assim, não adianta falar de outras unidades de saúde, porque vai acabar tudo no TID. O TID Setúbal, ele tem uma peculiaridade, ele não tem espaço para crescer. Ele vive num triângulo e a porta dele é na calçada. E não tem estacionamento, não tem nada. Então, assim, não tem o que fazer. Então, quando você chega e transforma o TID para uma outra capacidade de atendimento, como é o caso do Covid, você vai pegar 7 lugares para fazer 7 alas de atendimento, você vai ter que criar espaço no espaço que já existe e que não dá para crescer. Uhum. Então, assim, as dificuldades de gestão são absolutamente muito grandes. Então não dá para crucificar só o cara daqui. Nós temos que fazer uma análise que nós precisamos, por exemplo, de ter uma representatividade na região que possa fazer uma intervenção na Câmara, com o prefeito, com quem quer que seja, para ter uma atenção maior no TID Setúbal. Porque, por exemplo, o cara de Suzano acaba aqui, o cara de Poá acaba aqui, o cara de Ferraz acaba aqui, o cara do Itaim acaba aqui, o cara de Guarulhos acaba aqui. Porque pode até fazer a crítica de que não é o melhor dos serviços, e tem melhorado dentro das limitações, mas tem um atendimento. Sabe aquela história? É ruim, mas é bom? É o que tem para hoje? Então é um pouco isso, Hélio. Acho que falei demais, mas... Não. É que aqui, ó, a gente tá subiando, show bacana, cruza, bate escanteio, chegou o pessoal para deixar o negócio, eu tô sozinho em casa, aí o pai abre a porta. Não tem problema. Mas vamos embora, é isso aí, estamos vivos. Eu confesso a você que eu estava um pouco cansado esses dias, porque a gente vai também aqui no cotidiano olhando tudo que está acontecendo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, Marcos, assim, até para a gente não ficar se poluindo de tanta informação, e as informações não são informações boas. Você vê um presidente desmiolado, na minha opinião, ele trocou o ministro, não foi por questões políticas, porque esse ministro, como você falou bem hoje, lembrou, dia 17 de abril, foi o dia que deram o golpe na presidenta Dilma, sem nenhum crime que ela tenha cometido. Sim. Aí ele troca o ministro. Aí você vai falar, é por questões políticas para atender o mercado? Eu acho que não. Ele trocou porque o outro ministro era mais bonito que ele. Só pode ser. Aí você vai começando a olhar isso. Ego. Aquele cara é mais bonito, o outro era mais bonitão, esse agora não é tão assim, já dá para mim ficar melhor. Então assim foi gentil, porque o cara... Só dá para ter esse tipo de raciocínio com uma imbecilidade que é esse sujeito que está aí. Então, eu estava até, assim, pensando, Marcos, eu falei, poxa, cara, você fica... A periferia começou... O mapa último já pega aí a região de Ermelino, pega São Miguel. As pessoas começaram a morrer na periferia. Como a nossa live vai para o mundo, tem gente aqui da Irlanda que acompanha a gente de Portugal. Olha,
O Marcos está falando o seguinte, que a região que o Tite Setúbal atua, ele opera ali no mínimo, eu vou chutar por baixo para não errar, no mínimo 1 milhão de pessoas, só para ser, se não querer exagerar muito. É no mínimo 1 milhão de pessoas. Ermelino, São Miguel, Guaianazes, assim, Itaquera, Guaianazes, e você vem ali, ó, é muito populosa essa região. E o que deixa a gente um pouco chateado, apreensivo, é que eles escolheram quem vai morrer, viu, o Marcos? Não é que aquilo que ele falou é mentira, entre um jovem e um velho, não. População é o pobre e o vai morrer. rico. For para o hospital, não vai ter equipamento, a gente está vendo isso. Bom, eu queria falar que eu estava desmotivado. Depois de uma reunião agora de 4 horas que o presidente Lula participou, eu saí motivado. Ele é bom nisso, né? Temos que denunciar dia e noite esses canalha, como fala muito bem o deputado federal Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, essa família de milicianos que estão roubando o Brasil, eles estão roubando, eles estão nos levando a uma situação de calamidade total. E tudo que nós estamos vendo, Marcos, uma conversa que o Clemente fez hoje na reunião, Clemente que é um grande economista, Clemente falou que se a gente fizer tudo certo, no que ele vem estudando aí, se a gente fizer tudo direitinho, a gente supera essa crise daqui 10 anos, Marcos. Porque vai dissolver emprego, vai fechar empresas, porque não é uma questão de abrir ou não abrir o comércio. Então, a população mais pobre, que a gente sabe, as diaristas, Marcos, eu fiz um contato, eu fiz uma live você acompanhou com a presidente do Sindicato Municipal das Diaristas, a Silvia Maria, e assim, as diaristas, elas estão sem renda, cara. Estão sem renda nenhuma. Se não entrar com a ação governamental, do Estado, vai arrebentar essas pessoas. A gente quer que fique em casa porque elas não se arrebentem lá no Tite Setúbal, porque vai entupir o Tite, quer dizer... É isso. O Tite Setúbal já não estava mil maravilhas. Agora, imagina agora. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas, que nem você fez uma frase bonita aí, né? É melhor falir do que morrer, né? Do que falecer, porque falido você se recupera, falecido não levanta mais. Então a gente faz um apelo, porque a gente tem que denunciar esses canalhas que fizeram isso. Eles arrebentaram o SUS, você sabe disso. Sim, na verdade é o seguinte, quem matou o SUS sempre foi subfinanciado. Uhum. Ele sempre teve uma carência de financiamento, e é o seguinte, o SUS é o melhor plano de saúde público do mundo. Do mundo. E ele vem na Constituição de 88 transformado em lei, porque se deixasse sem ser uma lei, não aconteceria. Porque não é interesse. E nesse sentido, quando você pede e enfia um teto de gastos, dizendo que em 20 anos você não vai pôr mais R$1 além do que você já tem como gasto, você está matando gente. Aí vem um político assumir uma presidência num golpe como o Temer, que aprofunda isso, mas ainda a níveis aceitáveis, não resolvia, mas ainda... num cidadão de uma categoria acima. Não tem distribuição de renda, não tem criação de emprego, não tem apoio à indústria, não tem apoio ao comércio. Você não tem uma política de incentivo fiscal, você não tem nada. E principalmente, você não tem uma política social que preze o consumo para o cidadão consumir, o outro produzir e a gente fazer a economia girar. Uhum. Então, nós estamos vivendo o seguinte, nós não temos perspectiva, esse é o problema. Se você olhar no campo das ações, e ainda não falei da carteira verde e amarela, que é um absurdo, tá certo? É achar que o meu filho, minha filha, no caso, 12 anos, quando ela tiver 18 anos e for trabalhar, ela não tem direito nenhum, quase.
E tem que topar, porque se não topar não vai ter emprego. É isso. Ô, Marcos, Então, assim, aí eles já estão pensando na retomada das atividades, que eu não sei quanto vai ser, mas aí sim, uma. é isso. É isso aí, né? É isso. O cara aproveita um momento de fragilidade da sociedade, passa um negócio desse, vendendo a imagem de que isso aí vai resolver o problema, vai gerar emprego, e não vai gerar subemprego. Vai tirar direito. As pessoas vão estar lá trabalhando daqui a 10, 12 anos, nesse sentido, a troco de comida. É isso, o cara trabalha e vai ver se come. Vai voltar a história do crediário, que eu lembro que o meu pai, numa época muito difícil, e graças a Deus sempre nunca faltou, levar você numa loja e falar, filho, escolhe 2 tênis. Aí você escolhe 2, um para passear e um para ir para a escola. E aí ele financiava aquilo, né, o crediário, para pagar o ano todo, para o ano que vem fazer outra compra. Entendeu? Então, é um pouco isso que a gente não consegue ver perspectiva, Hélio. Exato, não consegue ver perspectiva. Porque não tem política do governo federal e não tem também do Estado, que chegue para fazer algum fomento no consumo e na geração de emprego. Não tem. Entendeu? Ó, o governo alemão, ele está gastando 35% do PIB nesse processo agora. Essa é a proposta deles. 35% do PIB. A Alemanha aprovou uma lei agora que ninguém vende e ninguém compra empresa alemã mais. Porque eles estão sabendo... Está protegendo o mercado interno, está protegendo a produção interna, ele vai proteger o emprego do cidadão alemão, que vai depois gerar recurso para o próprio país. É isso. E ele já está pensando o seguinte, esse mercado que você está vendo, essa coisa globalizada, essa coisa de colocar a produção no Sudeste Asiático porque é mais barato, porque a mão de obra é mais barata, essa coisa de você ter um call center lá na Índia, né, não vai ser da mesma forma. Então, olha só, nós temos um governo, um presidente que acha que você abrir as portas do comércio e tocar, e o Patá estava na reunião com a gente, o Patá falava disso, né? Desse momento agora do Dia das Mães, que vai ser muito forte, a pressão vai ser violenta para que reabra. Porque o comerciante que é insano como presidente, está pensando amanhã. Porque assim, Marcos Germano, isso não resolve. Sabe por quê? Vamos supor, a empresa da qual eu sou funcionário e estou afastado para atividade sindical. Ela me ligou essa semana agora e falou assim, vamos fazer um acordo aqui, vamos segurar os empregos, mas é o seguinte, 80% da produção dela é destinada à montadora Toyota. A Toyota mandou uma carta no domingo para eles, falou o seguinte, nós só retomamos a produção a partir do dia 2 de junho. 2 de junho. Até lá a Toyota não vai produzir. A gente vai começar a perceber, Marcos, que o Estado Nacional, diante das transnacionais e multinacionais, tem pouca força, porque não adianta você falar por exemplo, minha esposa é funcionária de uma indústria, de uma empresa multinacional farmacêutica. Eles estão em home office há um mês e já falaram. Só em julho nós vamos voltar se voltar a ter a mesma atividade no trabalho. Então, eu estava falando para um amigo assim, você acha que minha esposa vai sair daqui, vai pegar o carro, vai passar no posto de combustível e vai até o trabalho? Não vai. Ela não vai passar, porque colocaram ela em home office, pagando tudo bem, né? Tem empresas as empresas farmacêuticas, Marcos, eu fechei... Tem umas que não pagam nada, né? Manda você para casa e é problema seu. Eu assinei um acordo hoje da indústria farmacêutica, eles renovaram a convenção coletiva nossa por 2 anos, não teve perda salarial nenhuma, não tem nenhum acordo de redução de jornada, salário, nada. A vida deles... Como a que você conhece bem, a Nitroquímica. A Nitroquímica está contratando. Está contratando. Ela está contratando a Nitroquímica. Né? Colocou quem está com o pessoal da área de risco, colocou em casa, apresentou um plano de
desse momento agora, criaram um comitê de crise do Covid-19 e fizeram um monte de procedimentos importantes para manter a saúde do trabalhador. Mas o problema que a gente vem reparando é que freou a atividade econômica no planeta. Como é que esse cara pode achar que as coisas se resolvem lá na Vila Romano, na Vila Itaim? Sim, no Jardim Romano, com o meu botequinho. Não funciona. Porque o negócio é muito maior. Eu queria que você falasse um pouco do Tite Setúbal, mas nessa questão, eu tô tentando colocar um áudio aqui da Renata Lupretti, que fala sobre o hospital de Manaus, que era um hospital referência. Referência estava sobre essas empresas que estão sucateando, porque não tem lógica a saúde não ter dinheiro, você colocar uma empresa para ter lucro dentro da saúde. E aí os profissionais denunciaram a empresa por problema de EPIs e etc. e tal. Era um hospital referência em Manaus. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente tem o TID também está assim, né? Quem está controlando o TID? Não, o TID, na verdade, ele é administração direta da autarquia, porque ele é um dos 13 hospitais municipais, mas ele tem prestadores de serviço interno, por exemplo, o raio-x lá, o diagnóstico é um, aí tem uma parte de enfermagem é outro, eu não lembro tudo, aí a maternidade é outro e tal. Então ele vive com um monte de contratos. E assim, tem algumas coisas. Primeiro vamos explicar o que é referência. Referência não quer dizer que você vai ter o especialista lá. Referência em São Paulo significa que se tiver um problema, você vai para lá. Entendeu? Então, por exemplo, eu não estou dizendo que seja o TID a referência cardiológica. Mas vamos imaginar que seja. Aí você tem um infarto, você vai para o TID. Se não tiver cardiologista lá, não tem problema, mas você tem que ir para lá. E os profissionais que estão lá vão ter que te estabilizar a conseguir uma transferência. Referência é isso. Não é que está tudo certo, você vai chegar lá, tem uma maca, não é isso. Né? Então, assim, eu estou dizendo para a população, para quem nos ouve, nos assiste, entender o que é referência no município de São Paulo. É isso. Então, por exemplo, quem conhece a região sabe, da UPA, a referência é o TID. Então, o que é que for que a UPA não puder tratar, é TID, acabou. E aí o TID se vira. O que acontece é o seguinte, aqui nós temos alguns problemas. Médico no Brasil se forma como qualquer outro profissional para ganhar bem, para ter tranquilidade. O cara não vai vir para trabalhar no Romano. Ele não vem, ele não se forma e vai morar na Zona Sul, na parte boa. É uma questão, inclusive, de entendimento social. Ele não vem para São Miguel contente. Aí chega aqui, pega uma população que tem dificuldade econômica, que tem dificuldade de acesso à educação, né? A educação formal e informal, que tem uma série de queixas, de represadas, né? De maus tratos, mau atendimento, de não cumprimento de direitos, e o cara fica 2 horas, 3 horas esperando, quando chega, vai lá e vai para cima do médico, o médico não volta mais. Aí você não tem concurso, que o último concurso, ninguém sabe, ninguém viu, agora não pode mais contratar, né? Nesse momento, e aí apela para a iniciativa privada. E aí a gente sabe o que é, né? No final das contas, não tem compromisso, porque assim, a saúde devia ser tratada não como uma mercadoria, e sim como um investimento. Isso eu falo e vou falar a vida toda. A gente fala dos médicos de Cuba, que é outro desserviço do seu presidente, do senhor presidente, né, porque ele falou, vou tirar o PT do governo. Ele tirou, foi tudo que nós construímos para o povo. E o povo está começando a dar conta agora. Em Cuba, a medicina é quase um sacerdócio. O cara faz aquilo como uma missão de vida. Então você tinha um cara aqui, que as pessoas... Aqui no TID tinha um médico cubano que as pessoas queriam que ele atendesse. Por quê? Porque ele levantava da cadeira, ele punha a mão, ele perguntava, ele auscultava, ele fazia uma série de coisas que hoje o médico só olha para você assim e fala assim, virose. É isso.
E aí, se você contrata um médico de qualquer forma, você não tem como prever qual é a qualidade desse profissional. Não há tempo de experiência. Você contratou o cara, terceirizando ou quarteirizando, no meu caso, o cara vem e vai trabalhar. A experiência dele, a possibilidade de aprovação, reprovação da qualidade do trabalho é com a saúde da população. Outra coisa, você não tem condição de entendimento dos contratos, dos pagamentos, de quantos médicos teriam que não teriam que vir, quais os plantões, você tem dificuldade nisso. O TID tenta ser transparente, mas a gente sabe que não dá porque você conta com o cara vem, entra, dali um pouco ele some. E aí, entendeu? Agora, eu sou terminantemente contra a ação privada na saúde. Eu defendo o SUS, a gente tinha que ter profissional, e assim, falo diferente, nós não tínhamos que ter nem profissionais, nem funcionários. Na saúde nós tínhamos que servidores. Significa, estão a serviço da saúde. Eles têm comprometimento com a saúde, como a maioria tem. A maioria tem. O problema é que nós temos muito profissional doente, e aí não repõe. Você tem, aqui no TID deve ter por volta de 150 profissionais afastados, de um total de mais ou menos 900. Até uma pequena parcela é Covid, mas tem outras patologias. Você vai ter as pessoas que são de risco. O cara de risco ele não vai trabalhar, não tem como, porque ele vai cair doente. Pelo que eu entendi, de profissionais no TID foram 2 óbitos. Um enfermeiro e o outro um médico que é ortopedista. Só que, pelo que me informaram, o contágio do ortopedista não foi no TID. Então, assim, a gente está dando até sorte de não ter mais profissionais do TID doente. É sorte. Porque se não há um programa, e aí eu não estou dizendo, eu volto a frisar, não adianta bater na pequena política de saúde. Não é na administração aqui do TID que só administra problema. É numa política de saúde municipal que preze como prioridade a saúde dos seus servidores. Que ponha isso como, volto a falar, estou sendo repetitivo, mas que volte a tratar a saúde como investimento. É difícil, demanda um monte de... É isso, mas não tem outro jeito. Porque é o seguinte, nós temos alguns profissionais, e aí eu quero fazer uma menção honrosa, que muita gente esquece, do profissional de limpeza urbana, que é fundamental para a nossa condição de saúde, porque não adianta ter um monte de médico, um monte de hospital e o rato comendo a nossa casa. Então, assim, voltando à questão da saúde e do investimento, nós não vemos nenhuma política nem no intuito de. O que são os hospitais de campanha? O que eles vão atender? Não tem isso claramente para toda a população. Se você não for atrás da informação, você não tem. Qual é o outro tipo de apoio? Como está sendo tratada a nossa população de rua? Pela assistência social? Como é que esses caras vão receber o benefício? Como é que o cara tem desse aplicativo? O cara mora na rua, tem um saco de lixo e um cachorro com as coisas dentro, saco de pano. Entendeu? Então, assim, o nosso problema é que nós crescemos com essa história de o Deus mercado, de que existe uma coisa chamada ser humano, que existe a questão social. Entendeu? E aí reflete em tudo, o Hélio. Mas eu acho que, assim, eu tô falando pra caramba, mas é que a gente se empolga. Você viu que a mão já começou a balançar. A gente precisa de uma representação mais forte na região. Inclusive, eu falo isso, não é só da esquerda ou da direita, eu tô falando que a gente precisa de uma representação mais forte, porque é só você pegar o nível de investimento das emendas, você pega o nível de cobrança da região. A gente tem aqui buraco na rua que tá fazendo aniversário. E nós estamos falando da Marechal Tito, que é a segunda ou a maior via de acesso desse canto aqui para você chegar na cidade de São Paulo, no centro. E aí não fala para mim que é por conta do Covid, não, porque na verdade é porque nós estamos realmente abandonados de políticas públicas que entendam o social como prioridade. Marcos, eu deixei você falar bastante, porque é importante. Agora você fala bastante, eu não falo mais nada.
Não, e aí vamos mesclar aqui, porque vamos pegar os internautas aqui, ó, para você ver como foi rápido. Nós tivemos dificuldade para entrar no ar, mas nós já estamos há quase 50 minutos nesse bate-papo aqui tranquilo, formal. Tá aqui o cronômetro aqui, não me deixa mentir. Deixa eu acabei subindo correndo e descendo correndo e deixei o óculos em algum lugar. De alguma forma eu tentarei recuperá-lo uma hora, mas agora não vai dar. Vou ter que me esforçar para tentar ler aqui agora. Bom, você falou uma coisa importante sobre mercadoria. Acho que deu uma travadinha você ou você está aí? Daqui a pouco você volta. É a internet, já daqui a pouco volta. Bom, voltou, né, Marcos? Está aí. A Geraldina Alves que infelizmente é dessa forma mesmo. Como a gente demorou muito tempo para ler, eu demorei, aí o pessoal já, na hora que a gente está falando, já está lá atrás o que a gente está conversando. A Áurea Barbosa, boa tarde. Como superfã dos debates muito esclarecedor, gostaria muito de ver o deputado federal Vicentinho participando. O Vicentinho é um caba difícil de encontrar, conheço o Vicentinho, mandarei, deixa eu marcar aqui, chamar o Vicentinho, tá ok. Vai ser chamado. Fui assessor dele, assessor? Pô. Trabalhei com o Vicente. Vicente Cano, não, Vicentinho. Vicentinho, trabalhei com o Vicente, Vicentinho. São Bernardo. O telefone. Eu tenho o do Banhara, que era ex-químico. Sim, então tá com ele. Então nós vamos, viu, Áurea? Áurea Barbosa, nós vamos chamar o companheiro grande, companheiro Vicentinho, do movimento sindical também. A Geraldina Alves manda um abraço, a Andréia, a Gi Robson, a Bruna também, a Célia, a Tamires. Eu sempre confundo se Tamires é um nome masculino ou feminino. A namorada do meu filho chama Tamires. E eu tenho uma prima que chama Tamires também. Falei, ué, como é que... Eu acho que só colocaram o nome errado no Tamires lá. Mas tudo bem, deixa isso para lá. O Toninho está aqui mandando um abraço. A Andréia Germano. Aquele que você começou, você viu que ia complicar muito, né? Não, a ideia é que a gente já mudou de assunto. Já mudamos rápido de assunto. A Rose Ciari, Rose Claire, não, é que aqui o óculos vai atrapalhar um pouco. A Camila, o Francisco, o Chiquinho manda um abraço, o Flávio, a Gislaine também manda um abraço aqui, boa tarde. Infelizmente, tempos difíceis, com políticos infelizes, exatamente. O Ítalo Cardoso mandando aqui um abraço, um parabéns. E aí vai os companheiros da nossa live aqui, o Matheus, o Baeta, tá aqui o Baeta também, o Miguel do City Jaraguá, lá do outro lado da cidade, manda um boa tarde para aqui, para o Hélio, para o Marcos também, a Silvia também, deixa eu ver o que o Miguel fala aqui. Miguel, boa tarde, Hélio, boa tarde, Marcos, acho que nós podemos continuar com esses debates depois desta etapa, pois o mundo, temos que debater mundo, enfim, acho que tem que continuar os debates por regiões, é isso mesmo. Tamo junto aí. Não sei onde a gente vai parar, mas o que a gente vai fazer... O Miguel Biaso, grande amigo Miguel Biaso, aqui fala aqui que o Alcolumbre deu ao PT a relatoria do projeto da MP 905, foi para o senador do PT, acho que é lá do Nordeste, não me lembro o nome dele agora, mas eu também tive essa informação que está com o senador do PT. A Djalma manda um abraço, a Silvana, o Anderson, a Rose Claire, se estiver falando o seu nome errado é porque eu não estou conseguindo ler, deixa eu ver aqui. Meu pai fazia isso, ele fechava o olho para ler na televisão. Se for distante, melhor, não sei porquê, é a idade, né? A Rose Claire Novaes fala que você tem sábias palavras, saúde prioridade, investimento. Tem uma coisa que você falou, e aí os companheiros da live aqui vão se manifestando, que talvez, viu, Marcos, a gente vai ter que aprofundar essas conversas nossas, vamos fazer um bate-papo rápido, mas temos que aprofundar, e só um termo que você usou, ele daria para fazer 10 lives, que é o termo, que é importante, que é uma categoria, digamos assim, chamado mercadoria. A gente tem que decifrar o que é mercadoria, porque tudo foi se tornando mercadoria, a educação foi se tornando mercadoria. Saúde, o trabalho, uma das defesas que a OIT tem
né, que está nos princípios da IT Basilar, é que o trabalho não é mercadoria. E aí nós precisamos falar para as pessoas por que não é mercadoria, né? Por que ele não pode tomar essa forma de mercadoria, porque vai dar no que deu, né? Eu escutei um relato de um profissional de saúde ontem que ele falava o seguinte, que deve ser o problema do gestor do Tite Setúbal. Quando ele olha na mão, cara, ele tem um orçamento e ele vai ter que decidir, ou compra máscara, ou compra avental, ou compra... Mas não pode ser assim, porque está colocada a saúde como mercadoria. E a gente... Marcos, a gente viu uma coisa que eu acho que nós temos que, assim... Eu tô muito satisfeito com a minha vida já na Terra. Pelo seguinte, e não depende só de mim, eu fui criado desse jeito, então eu tenho que dar muito mais valor ao que os meus pais fizeram comigo do que eu mesmo fiz pessoalmente. Eu só sou, na verdade, o que eu posso falar que eu tenho de competência é ter seguido o que falaram para mim. E quem falou para mim foi meu pai e minha mãe. Eu estou satisfeito porque a história marcou que nós estamos do lado certo. Também acho. Marcou isso. Essa ladainha que eles fizeram, Marcos, essa ladainha de uma reforma da Previdência e aquele estúpido ignorante do Guedes, que aquilo ali é um babaca, é um aproveitador dos seres humanos, junto com a família de milicianos que tem. O que eles fizeram? Ele criou uma justificativa que ia economizar em 10 anos, arrancando de 90%, que recebe até 2 salários mínimos da Previdência, uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, tirando do lombo daqueles que mais precisam desse país e dificultando a aposentadoria para a imensa maioria da população. Marcos, em menos de 2 semanas, eles não gastaram, mas o que eles falaram de gastar passa de R$1 trilhão. Então não existe, e o Guedes nunca mostrou essa conta, né? Que ia economizar aqui. Nunca. Porque, na verdade, ele transformou também a Previdência em mercadoria. Tudo virou mercadoria. Então, acho que no momento, Marcos, a gente volta a falar, e aí vamos falar com pessoas como você, para a gente discutir esse termo, que ele é central no debate nosso. Ele é central. Ah, vocês são comunistas, socialistas, ou qualquer ista que você queira encontrar. Queremos debater o seguinte: a riqueza produzida na Terra, ela tem que ser distribuída entre todos ou concentrada numa mão de minoria em detrimento da falência da educação e saúde de todos. É isso que nós temos que discutir. Não quero discutir socialismo, marxismo, porcaria nenhuma. Quero discutir como é que divide esse pão, porque esse pão está muito mal dividido. Está na mão de uma elite sacana, ordinária, que tá mandando o povo ir para a rua agora. Eles vão marcar um ato agora, eles marcaram um ato que só tinha... O carro mais barato ali era uma Land Rover. Eu fui ver quanto custa uma Land Rover Cruiser, só para ver, Marcos. R$300 mil. Nós não temos dinheiro nem para pagar o IPVA, pô. Não, pô. Imagina o seguro, cara. Bosta. Esse povo que está aí na rua pedindo para a gente ir trabalhar, falando que a gente tem que ir, que, sabe, temos que ir, senão vai acabar o emprego. O problema é o seguinte: não tem um economista que eu conversei, você acompanhou muitas lives nossas. O Amir Cair foi o primeiro cara que veio aqui, que a gente chamou, falou: ó, para tudo, emite dinheiro. Se não colocar dinheiro na mão da população, o sistema quebrou. Essa crise é uma crise que para alguns, supera... Tem um artigo de ontem, Marcos, de um economista coreano, sul-coreano, em que ele preveu um pouco a crise de 2008. 2008. E a crise de 2008, ele foi lá e falou, acho que vai ser assim, não deu outro. Agora ele falou que essa crise que nós estamos hoje é uma crise que não tem paralelo no capitalismo. É uma crise que parou a produção capitalista. Não tem como fazer isso. Tem um dado importante, que na crise de 2008, o governo liberal dos Estados Unidos, são todos liberais, tá? Tudo liberal, o comércio é o Deus mercado que vale, mas na primeira caganeira que dão nesses bosta, eles correm para o Estado intervir. 2008, olha o que aconteceu. Quebrou, deu problema de subprime nos Estados Unidos, blá, blá, aquela coisa que nós sabemos. 15 milhões de desempregados. 15 milhões. O Brasil, a perspectiva é que nós cheguemos a 25 milhões
de desempregados a 30 milhões de desempregados. Nos Estados Unidos foi 5 milhões de desempregados. O governo americano demorou 6 meses para fazer alguma coisa. O Lehman Brothers quebrou, ele botou trilhões para salvar o Lehman Brothers. Esses governos liberais que falam que não pode ter dinheiro para educação, saúde e etc, etc e tal, mas pode ter dinheiro para salvar o sistema. O pessoal tem que entender que o sistema financeiro é um cassino a céu aberto. Ali é um grande prostíbulo ao céu aberto, em que você trabalha com a desgraça do outro. Não é, ali não produz nada, não produz uma máscara que a gente precisa de hoje. Não produz absolutamente nada. E eu queria voltar com você nessa conversa, porque você levantou um ponto que eu quero que você esteja nele. A gente chama mais uma pessoa para poder dar o embasamento teórico, rigoroso, que os acadêmicos gostam. Como eu não sou acadêmico, só sou um estudante, fui, ainda você, mas que ele possa trazer, vamos classificar, vamos categorizar essa palavra que você falou importante, mercado, porque isso aí está no centro do debate. Né? E não estamos falando que a pessoa não pode ter a livre iniciativa, não, é mercado. Você transforma tudo em mercadoria, é onde é que a gente está chegando hoje, com a crise brutal e um governo que é liberal. Não existe governo liberal, né? Isso é uma bobagem, não existe governo liberal. Existe um bando de Robin de avessas que rouba do pobre numa carga tributária que está em cima a maioria do consumo e dá dinheiro para o rico através das taxas de juro, através de tudo que tem ali no câmbio, no mercado, para eles, é isso, né? Todos a forma que o mercado tem é para transferir dinheiro do pobre para o rico, não é para o bem comum da nação. Eu acho que a gente tem que denunciar isso que o presidente Lula falou hoje. Tem que denunciar isso aí. Esses canalhas vão querer sair dessa crise colocando todo o prejuízo na lomba dos trabalhadores. Nós vamos pagar a conta. Nós vamos pagar a conta. É isso. Depois desse bate-papo meio desconcertante, com um rapaz que tem só um pequeno defeito, que eu não vou falar aqui em público, né? Mas uma grande pessoa, um grande militante da região, tem acompanhado o Marco Germano ao longo dos anos. Aqui o Ítalo Cardoso mandou aqui, grande Servilho, está aqui, já vamos registrar. Né, a dupla infalível que anda na labuta e nesse momento tão difícil, fazendo solidariedade, que a gente tem que ter muita solidariedade com os outros. Marcos Germano, eu queria que você fizesse as considerações finais e falasse daquilo que você achou que a gente não falou e que você queira falar. Como eu te falei, aqui não é nenhum programa de entrevista, porque nem tarimba para entrevistador tem. Eu tô aqui para xingar os liberais só. Esses bandidos, né, picareta, família de milicianos, salafrários que estão aí. Vamos lá, Marcos. Bom, Hélio, primeiro é o seguinte, agradecer a oportunidade, que é um canal importante para a gente se manifestar. Eu acho que você tem que cumprir esse papel, muito legal isso, importante ter essa iniciativa. Eu acho que assim, algumas coisas que a gente precisa tratar é tentar repensar o modelo de sociedade que a gente quer, porque com essa questão da crise toda criada e por conta do Covid-19, algumas coisas se sobrepuseram. Por exemplo, nós reavivamos um negócio na sociedade que estava sumindo, que chama-se solidariedade. Mas é claro que a maioria é o pobre ajudando o pobre e olhe lá, né? Porque os bancos a gente viu o que fez. Pegou aqui, dei para minha fundação e pus no jornal. É isso que os bancos estão fazendo. Quando você falou dos bancos, do sistema financeiro, ele não produz mais nem emprego, porque a automação está tomando conta. Eu pago tudo na internet e recebo o boleto na internet. Então significa que eu só pago a taxa. Então isso é importante. Outra coisa que eu queria dizer assim, é agradecer a paciência das pessoas que me ouviram. Espero não ter sido muito enfadonho. E lembrar de algumas coisas, lembrar do pessoal da CEI Baltazar Santana que nos prestigiaram. Passou aqui. Lembrar do coletivo do Servilho aqui de São Miguel, do qual faço parte. Agradecer a intervenção
do Sindicato dos Químicos, que tem ajudado na tarefa solidária, do mandato do deputado Luiz Fernando, que tem ajudado, precisa lembrar das pessoas. Claro, tem muito mais, mas eu vou lembrar desses. E, assim, deixar duas sinalizações. Primeiro, vamos tentar manter as compras nossas dos mercadinhos das vilas, para os caras não quebrarem. E gente que tem mercadinho na vila, não põe o feijão a R$ 12. E aí não dá para comprar, pô. 12 pila? Opa, no atacado tá R$ 8,90 já o feijão, cara. R$ 8 o feijão no atacado, eu também fui ver uma Aí vez. o cara, aí você pega o cara aí que tá sem emprego, não tem jeito, ele vai morrer de fome, porque não dá. Um pacote de arroz R$ 16. Então, assim, essas coisas a gente precisa pensar. E outra coisa a gente refletir, né? Quem faz a força do trabalho, quem gera a riqueza é o trabalhador. Porque quando o trabalhador ficou em casa na crise, o capital tremeu, bambeou. Esse cara que vai na rua, como você falou aí, de Land Rover, pedir pro peão voltar, é porque quem gera a riqueza dele é o peão, eu, você e todo mundo que trabalha. Então eu queria dizer isso. Obrigado mais uma vez, Hélio. Foi muito bom, eu acho. Você foi uma grata surpresa conversar com você dessa forma, Germano. Você pontuou duas questões que você me abriu aqui uma janela de questionamento. Primeiro, que é essa questão da mercadoria. Isso, apesar de ser uma categoria que Marx definiu muito bem, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão só sobre isso. E a segunda que você falou é o seguinte: para esse mesmo autor, ele falava que o trabalho é que gera riqueza. E aí você vê que o cara que opera lá na mesa de especulação, no grande prostíbulo aberto ao céu planetário chamado mercado financeiro, tem um livro que, se você não viu, mas eu recomendo a todos os companheiros, porque ele está na internet, é só baixar o PDF dele, do professor Ladislau, A Era do Capital Improdutivo. E ele tem uma coisa muito bacana que o Ladislau fez. Ele fez 14 vídeos e fala capítulo por capítulo de cada vídeo. Ele faz um comentário sobre cada capítulo. Eu achei muito interessante, bem didático. Tem uma outra aqui, uma sugestão de filme, um filme chamado O Capital, que não é do Karl Marx, Sim. O Capital, é do Costa e Gravas, que vai falar o que é o sistema financeiro nos dias atuais. Então, são duas coisas que você deixou como tarefa aqui. Vamos discutir essa questão da mercadoria. Por que a educação, saúde, esses bens comuns não podem virar mercadoria? E também a questão de quem é que gera riqueza. Quem é que gera riqueza? Marx falava que só gera riqueza aquele que transforma a natureza em produto, né? É o que os trabalhadores fazem, né? Os trabalhadores da nitroquímica, que pegam produtos naturais e transformam em ácido sulfúrico e um monte de coisas para abastecer o mercado, etc, etc, tá. E assim é em todos os lugares. Marco Germano, muito obrigado pela sua paciência. Desculpa se eu não conduzi de uma forma melhor, mas eu também não estou nem aí para isso. Mas foi excelente, foi excelente. Mas é muito legal escutar você, foi uma grata surpresa, e você, para quem percebeu, você foi cirúrgico nos termos, que nós vamos aqui retomar, que nós vamos aprofundar esse debate, para a gente cada vez mais usar esse canal, para dialogar com a comunidade, dialogar com os companheiros como você, que está lá na ponta, que está vivendo o que está acontecendo, mas também usar esse processo de formação. Hoje à noite, nós temos o Luiz Fernando na nossa live. Semana que vem já tem programado o professor Márcio Postman, da Unicamp, que a gente pode aprofundar em termos. A Marilane Teixeira, que é professora da Unicamp também, está sempre comigo aqui na live. Também estamos fazendo um debate, e nós vamos ver o dia que o Zé Dirceu aparece nessa live aqui também, para fazer um debate. Companheiro Zé Dirceu. E é isso aí, nós vamos dialogando com as duas pontas, com os companheiros que estão no front e com aqueles que conseguem contribuir com o cotidiano nosso, um pouco mais enriquecido, como essas pessoas que eu falei. Um forte abraço, irmão.
Muito obrigado, fica com Deus e Abraço. estamos na luta. Outra coisa, depois eu te mando uma outra camisa para você usar nas ruas de São Miguel. Como eu estou dizendo, é o seguinte, a gente aqui só mundial. Só mundial. Nós temos bimundial, acabamos de chegar lá dos Estados Unidos esse ano, né? Um bimundial, mas tudo bem, é primavera. Boa. Muito boa essa. Tchau, valeu. Irmão, é isso aí. Falamos com o companheiro Marcos Germano, lá de São Miguel Paulista, um militante importante, teve nas gestões do PT, sempre teve uma atuação muito importante, muito dedicado, companheiro, às questões da saúde pública. E você viu que o Marcos ele foi preciso, hein? Tem 2 termos que ele usou, muito bem usado, ele sabe o que ele está usando, que é essa questão da mercadoria, tudo transformou em mercadoria. Por que é isso? Por que não pode transformar em mercadoria? Esse é um tema que a gente vai debater aqui. E quem é que gera riqueza, gente? Tem essa bobagem toda. O pessoal aí esguelando com as suas handlovers, pedindo para o pessoal voltar para trabalhar. Se não tiver trabalho, não tem riqueza. Olha a força da classe trabalhadora. Ela é gigante. É parar para você ver que as coisas não vão consertar. Tem que ter saúde pública. É uma coisa que eu esqueci de falar com o Marcos, depois a gente volta nisso. É que a gente sempre discutiu a saúde dentro de uma coisa mais ampla. Na alimentação, no saneamento básico, nas práticas esportivas. Você fica toda hora recebendo aí essa porcaria de propaganda do McDonald's, né? Indico a vocês para que assistam um documentário no YouTube chamado Super Size Me, ou A Dieta do Palhaço, para vocês saberem o que é, se McDonald's tem alguma coisa a ver com alimentação. Forte abraço, meus companheiros e companheiras. Ficamos por aqui em mais um programa nosso, mais uma live nossa. Vamos tentar aqui colocar a nossa vinheta, se der certo aqui, antes de encerrar essa live, antes que reclamem comigo que eu não coloco a vinheta. Eles fazem um monte de vinheta, eu não consigo colocá-las, e não aparece mesmo. A hora está muito difícil. A gente vai encerrando a nossa live, que agora já estourou o tempo, já estamos às 4 horas. Valeu.